E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, alunos, pronto, a minha tela já está projetada aí para vocês. E aí, antes de iniciarmos de fato a abordagem que eu preparei hoje para vocês, que eu tenho hoje para vocês, eu gostaria de fazer algumas considerações, tá? A primeira consideração é a seguinte: nós estamos chegando numa fase de solicitação de trabalhos. Isso mesmo, a solicitação de trabalhos. Nós, então, alunos, ou melhor, vocês, alunos do nono ano, vocês irão realizar uma pesquisa sobre uma abordagem que nós vimos durante as nossas aulas. Eu tive um cuidado muito especial e um carinho em separar a temática do nosso trabalho de pesquisa, porque eu penso que vai agregar de uma maneira bem intensiva, para que depois, quando você faça a sua avaliação, você esteja mais tranquilo acerca daquele conteúdo. Então, eu decidi que nós iremos pesquisar sobre a Semana de Arte Moderna. Então, na aula de hoje, eu já enviarei a solicitação de trabalho e, consequentemente, todas as orientações para que vocês façam o trabalho de modo profícuo mesmo, de modo profícuo, né? Que seja útil, prazeroso e por aí vai, ok? Então, para hoje, no caso, nós teremos já de fato esse comentário que eu trago antes da nossa aula de fato, tá bom? Uma outra situação é a seguinte: eu percebi que muitos alunos estão enviando atividades muito atrasadas, tá? Embora eu peça para você entregar a atividade do livro na outra semana, tá? Sempre dou o prazo de uma semana, mas tem alunos que estão entregando 2, 3 semanas, tá? Atividades ainda, as primeiras atividades. Então eu peço que, se for o seu caso, se você estiver atrasado em relação ao conteúdo, ou perdão, em relação às tarefas de casa, por favor, atualize-as e entregue-as imediatamente, tá bom? Porque isso vai fazer com que você não crie uma bola de neve de atividades e, consequentemente, não tenha mais como enviar depois tudo direitinho. Se organize, veja um horário direitinho que você pode atualizar as atividades de arte. As atividades de arte não são muitas, tá? A de produção textual eu até entenderia, mas a de arte é um conteúdo bem light, bem suave, não tem muito com o que se preocupar. Então atualize, entregue e entre em contato comigo, tá? Perfeito, então. Agora nós podemos iniciar nossa abordagem. Turma, a nossa aula de hoje, ela é muito tranquila, muito tranquila. Nós estamos estudando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, tá? E aí, antes de preparar o material, eu estava pensando justamente de que forma a Semana de Arte Moderna ela pode ser contextualizada. E eu estava pensando numa seguinte linha de raciocínio: tudo que é novo causa estranheza. Isso aí é fato. Eu comentei em momentos anteriores da nossa aula. Tudo que é novo causa estranheza. Então veja, tudo que não segue uma abordagem tradicional na sociedade em que vivemos vai causar uma certa estranheza. Às vezes vai causar uma certa resistência. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar, tá, em política. Como nós já estamos acostumados a um viés político, e de 2018 para cá nós estamos em ascensão de alguns movimentos, seja de direita, seja de esquerda, então isso foi algo
relativamente novo para o contexto atual. Já existia, mas foi novo, tá? Ué, então como assim? Porque veio à tona de uma forma muito intensiva. Isso trouxe resistência por grande parte da população, tá? Vamos pensar em uma outra situação agora. Nós temos, no momento em que vivemos, uma diversificação de opiniões e também de conceitos religiosos, além de orientações sexuais, tá? Veja, aqui o nosso objetivo não é problematizar nada, mas é só para você entender até que ponto eu quero que você pense. Eu quero que você pense que tudo que é novo causa estranheza. E esse novo ele vai causar estranheza também dentro da Semana de Arte Moderna, tá bom? Veja que até o fato do Vila Lobos ter entrado no ambiente que é o Teatro Municipal de chinelo causou estranheza, porque aquilo foi algo novo, tá bom? Tanto que ele, o Heitor Villa-Lobos, um compositor muito aclamado, tá? Brasileiro, ele foi vaiado, né? Justamente pelo fato de que ele não estabeleceu ali naquele momento um padrão a ser seguido. E na nossa sociedade atual, nós temos essa mesma linha de ideia. O que não está dentro do padrão vai causar uma resistência por parte de outras pessoas. E isso pode ser preocupante. Vocês devem estar lembrados que eu comentei em momentos anteriores das nossas aulas sobre o conceito de alteridade, tá? O que significa alteridade? E eu quero que você leve este conceito porque vai ser necessário hoje aqui, tá? Não é se colocar no lugar do outro, tá? Alter significa outro, tá? É justamente você entender o espaço do outro. Porque, assim, é muito comum ouvirmos, mas se coloque no lugar do outro, tal e tal e tal. Essa linha de ideia de se colocar no lugar do outro é uma linha muito antiga e que não tem muito aprofundamento. Quando nós pegamos os estudos linguísticos, nós entendemos que por meio das palavras como um alter, você consegue entender de que forma você vai entender o outro e entender o espaço do outro, mas se colocar no lugar do outro não é possível. Quer um exemplo? Por muitos e muitos anos no Brasil, a pessoa que tem uma tonalidade preta, né, uma tonalidade da cor preta em relação à pele, e não se diz negro, se diz preto, tá? Segundo os historiadores e filósofos, linguistas e sociólogos também. Muitos e muitos anos, essas pessoas elas passaram, ou melhor, elas foram escravizadas no Brasil. Tá? Em outros países também, mas como nós estamos falando mais do Brasil, e aí o que acontece? Uma pessoa se colocar no lugar dessa outra pessoa que teve uma descendência voltada à escravidão não é possível, tá? E eu falo isso tudo não é da minha cabeça. São segundo estudos de historiadores, de pesquisadores, sociólogos, filósofos e linguistas. Tudo que eu trago para nossa aula sempre tem um teor referencial teórico. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? E vocês, como são alunos do nono ano, vocês devem começar a se habituar com novas leituras, com novas formas de ver o mundo, tá bom? Vocês precisam se tornar leitores mais críticos, ok? Lembrando, nessa fase é uma fase primordial para que você tenha um conhecimento muito mais amplo. De que forma farei isso? Lendo, pesquisando, se atualizando e por aí vai, tá? Mas enfim, eu trouxe toda essa abordagem para chegar no único objetivo. Dentro da Semana de Arte Moderna, nós tínhamos alguns artistas que eles não seguiam o cânone. O que é o cânone? É o padrão,
Se você observar, até mesmo dentro da Semana de Arte Moderna, os artistas eles têm predominância do sexo biológico masculino, enquanto o feminino não tem tanta predominância. Nós vamos ter Tarsila do Amaral e nós vamos ter Anitta Malfatti. A Anitta Malfatti, ela é uma artista que nós vamos dar ênfase na aula de hoje, porque ela traz um teor muito importante para que nós entendamos qual foi o objetivo da Semana de Arte Moderna de fato, além do objetivo da obra dela. E hoje eu já quero trazer, inclusive, o conceito de semiótica, tá bom? Que é um conceito que eu vou levantar por meio das pinturas de Anitta Malfatti. Então, fechando aquela ideia que eu trouxe há pouco, né, do que não é padrão, do que é padrão, do conceito de alteridade, por aí vai, nós precisamos entender o seguinte: aqui no Brasil, nós vivemos uma cultura que ainda é muito segregada. Em que sentido? As nossas manifestações artísticas, os nossos eventos voltados para a arte, eles não têm um teor tão relevante quanto o da Europa. Mas por que, professor, o senhor diz isso? Porque na Europa eles se sensibilizam, tá? Eles têm cuidado com o que que faz parte da cultura daquele povo, e no Brasil parece que ainda não despertamos para esse lado. Então veja, se nós não despertamos, nós precisamos fazer o nosso povo despertar. Então, um grupo de jovens cria um evento para que traga para o público brasileiro o que de fato é arte. Qual a importância da arte? De que forma a arte ela vai ser desenvolvida ao decorrer dos anos? E tudo isso você precisa, naturalmente, ter também este contato comigo, tá? O nosso objetivo de hoje é te fazer refletir, tá? Embora a nossa aula hoje seja mais tranquila, mais leve, mas eu quero que você termine a videoaula de hoje de uma forma bem reflexiva, tá? Reflexiva mesmo, que é importante. Dando continuidade, então, nós já trabalhamos a unidade número 1, já comentamos o que foi a Semana de Arte Moderna, como aconteceu a Semana de Arte Moderna, tá? Se você ainda tiver muita dúvida em relação a isso, você pode retornar aos vídeos anteriores. Eu comento com muito zelo, muito carinho, todos esses assuntos aqui, tá bom? Comentei sobre alguns autores, principalmente o Villa-Lobos, tá? Que ele foi um compositor brasileiro. Comentei sobre o choro, o chorinho, tá? Inclusive dei até ênfase em alguns movimentos literários. E aí você precisa lembrar que o movimento literário que nós estamos estudando hoje é o modernismo. É claro, a Semana de Arte Moderna, ela abriu portas, e abriu portas principalmente para que o novo movimento fosse criado, o modernismo. Tanto que eu acho que foi na primeira aula, se não estou enganado, eu fiz uma pergunta para você. O que era moderno, né? De que forma você encarava o moderno? Será que um celular ele é moderno? Será que uma música é moderna? Será que um computador é moderno? Pode ser moderno para os dias atuais. E na época de 1922, o que era moderno? Tá? Hoje, então, nós temos aqui o capítulo 2, nós vamos dar início ao capítulo 2, e ele é intitulado Musa? Que nada, sou artista, tá? E aí nós temos essa consideração inicial. Vamos dar uma olhadinha aqui, fazer as reflexões propostas pelo nosso livro, e aí nós partimos para Anitta Malfatti, tá bom? Veja aqui, ó. Observe atentamente as telas a seguir já estudadas por você. Leia também trechos de algumas letras da música popular brasileira. Aqui nós temos a tela de Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, ele foi um artista consagrado ainda no período do Renascimento, tá? Então aqui, ó, estamos falando de contexto europeu. E aqui nós temos o Matisse, Mulher com Chapéu, tá? É uma obra de 1905, então ela já é um pouco mais moderna. Opa, o conceito de moderno retornou, tá? Será que moderno tem a ver com antiguidade? O que deixa de ser antigo? Vamos pensar durante as nossas aulas, tá? Então veja que nós temos aqui a figura de duas mulheres, na verdade, é o primeiro nível de interpretação dessas imagens.
duas mulheres. A segunda interpretação, o segundo nível de interpretação dessas imagens é que ambas não sorriem ou parecem estar sorrindo, né? E aí você vai observar que as duas imagens trazem informações peculiares. Uma é a Mona Lisa, conhecidíssima, e veja, inclusive, pela técnica que o Leonardo da Vinci usa em relação às suas imagens, tá? Às suas pinturas. E a outra do Matisse, que é a técnica utilizada pelo artista também, tá? Veja como é diferente. Qual será das duas que é a mais moderna? Bem, aí vamos ver aqui os comentários, né, dos trechos, na verdade, de algumas letras da música popular brasileira. Unha tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Tigresa, Caetano Veloso. Olha aí, ó, nós temos aí, ó, metáfora, né, da mulher como uma tigresa, da mulher como selvagem. Você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza, coisa mais linda, do Vinícius de Moraes. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Vinícius de Moraes. A noite é linda e ela mais ainda, todinha de rosa, tá? Do Jorge Benjol. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada. Rosa, Pixinguinha. Veja que em todos os refrãos nós temos a figura feminina, tá? Um amor idealizado pela figura feminina. Embora aqui no primeiro refrão tenha um teor até um pouco mais grosseiro, né? Faz essa comparação da mulher com uma tigresa, mas veja que o que está em evidência é da ferocidade da mulher, que a mulher ela é feroz ao ponto de querer algo e ao ponto de devorar sentimentos humanos, tá? Não devora homens, devora sentimentos, tá? E veja que é até uma característica das mulheres, né? As mulheres, elas são mais sentimentais em relação aos homens. Elas são mais sensíveis em relação aos homens. Elas sentem mais sensações e sentimentos do que os próprios homens, tá? Isso biologicamente falando. De qualquer forma, nós vamos observar aqui a construção feita por cada refrão. Nós temos um certo tipo de amor feminino, tá? Ou amor pelo feminino, e comparações do feminino com algo. Aqui com a tigresa, aqui com a flor, aqui com o sol de Ipanema, aqui com a noite e a rosa também, tá? E aqui temos uma outra comparação também. E aí levamos em consideração as reflexões aqui embaixo. Verifique na ficha técnica o nome dos artistas que pintaram esses quadros. Já verificamos. O Da Vinci e Matisse. São homens ou mulheres? E os personagens retratados são do sexo feminino ou masculino? Comentamos também. A quem as músicas se dirigem? E aí, nós também já fizemos uma breve consideração. Nós temos a terceira pergunta, então. Você sabe o que é uma musa? O que ela faz? Por que não ouvimos falar em muso, né? Embora eu ouvi uma vez falarem em muso também. Mas realmente, nós não ouvimos falar com tanta frequência. Quinta, você conhece alguma música em que o tema seja as mulheres? Qual a visão sobre a mulher que é apresentada nessa música? Turma, se nós formos observar, nós temos várias músicas que têm o tema mulheres, tá? Mas veja que hoje nós vivemos numa sociedade que nós precisamos considerar alguns aspectos quando nós falamos em mulheres, tá? Nós vivemos ainda numa sociedade que ela ainda não valoriza tanto algumas características femininas, tá? Eu não quero problematizar, eu quero que você reflita, tá? E essas características femininas, elas precisam ser enaltecidas, né? Já que as mulheres são donas do mundo. Isso é uma metáfora, tá? É uma metáfora. Vamos aqui então para a próxima página. E aí chegamos a Anitta Malfatti. Nesse segundo capítulo, turmas, inclusive, esse capítulo ele é primordial para sua avaliação. Se você já tiver um marcador de texto,
Pegue, vá destacando algumas falas que eu comento, alguns comentários do próprio livro, que é de extrema importância, tá? Até o final deste capítulo, você vai ser levado a conhecer a importância do trabalho da Anita Malfatti e da Tarsila do Amaral para a arte brasileira. Bacana. Você vai criar uma obra antropofágica, mas aí eu já faço um outro comentário também em cima desse objetivo. Para que nós possamos, para que a gente pudesse criar uma obra antropofágica, nós precisaríamos estar presencialmente. Então, este segundo objetivo nós vamos deixar um pouco em stand-by, tá? Se tudo der certo, graças a Deus, e voltarmos de forma presencial, nós vamos trabalhar essa obra antropofágica, tá? Porque ela realmente precisa ser trabalhada de modo presencial. Como é muito detalhe, e aí você precisa ter um suporte maior. É um suporte que, infelizmente, ainda a parte virtual ela não nos dá, tá bom? Não estou dizendo que a escola não dá, é a parte virtual, tá? E no final do objetivo, você vai escrever uma crítica de arte. E isso sim você vai realmente precisar fazer, tá? E aí nós temos aqui Anita Malfatti. Vamos começar primeiramente com alguns dados dela, tá bom? Anita Malfatti, então, nasceu em 89 e morreu em 1964. Veja que ela, então, ela viveu entre dois séculos, tá? O século XIX e o século XX. Isso é importante para entender o trabalho da Anita Malfatti, tá bom? Ela nasceu em São Paulo, começou a pintar por volta dos 20 anos, tá bom? E aí, se eu perguntar de você por que ela começou a pintar por volta dos 20 anos? Porque ela teve uma influência tanto da família de construtores quanto da família de engenheiros que desenhavam com frequência. Se você parar para observar, hoje em dia não é tão comum ter artistas, né, que fazem pinturas, obras de arte, por aí vai. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Tá? Precisamos pensar nisso. Porque se for ruim, então melhor repensarmos o conceito de arte. Nós temos aqui o seguinte. Quando criança, Anita Malfatti sofreu com uma deficiência na mão direita, mas isso não impediu de que ela exercesse o seu trabalho, tá bom? Porque ela aprendeu a escrever e a desenhar com a outra mão. Interessante, né? E aí nós partimos aqui, então, para o texto. Tudo começou com Anita Malfatti, tá? Veja a importância dela enquanto artista e feminina, tá? Eu gosto muito de enaltecer as artistas femininas porque elas precisam ser enaltecidas. Elas não podem ficar fora do cânone, elas têm que estar dentro do cânone, tá bom? Veja, aqui nós temos um comentário de que acabamos de estudar a Semana de Arte Moderna, que foi marco no Brasil, né? Nós temos as bases do modernismo ainda fundadas em 1922, tá bom? Fundadas principalmente pela Anita Malfatti, informação primordial, ok? Lá por volta de 1910, a Anita embarcou para a Alemanha. E aí nós vamos iniciar aqui uma linha interessante. Ela embarcou para a Alemanha, iniciou seus estudos de arte na Alemanha, tá bom? Tudo financiado pelo padrinho. Neste período, a Europa ela estava crescendo por vários motivos. Tanto pelo desenvolvimento da própria tecnologia, algumas revoluções já estavam acontecendo, mas dentro da arte nós temos o crescimento das vanguardas europeias, tá? Que vanguardas são essas? Foram alguns movimentos dentro de movimentos, tá? É como se dentro do modernismo tivesse um outro movimento. O modernismo já é um movimento, tá? Com o objetivo de enaltecer algumas características. Ela, então, teve contato com o expressionismo, ainda na Europa, ok? Já que nós vamos ter aí esse crescimento. Ela tendo, então, influência do expressionismo, ela vai beber na fonte das características do expressionismo, tá bom? E aí, a partir daqui, nós já sabemos que ela, enquanto artista que pertence ao modernismo brasileiro, traz da Europa essas características expressionistas.
Nós vamos ter então o seguinte: aqui no Brasil nós não tínhamos instituições de arte, tá? Nós tínhamos instituições de medicina e de direito, que eram instituições voltadas para o público da elite, tá? Nós não tínhamos então algo que não fosse da elite. Então, a Anita Malfatti, para que ela desenvolvesse as suas habilidades, ela precisaria sair do Brasil, estudar e voltar. E aí veja que todos os movimentos artísticos dentro do Brasil, eles foram criados aqui em solo brasileiro por artistas que sempre tiveram que sair. Foram à Europa, retornaram e trouxeram a ideia, o conceito, a forma como esse movimento ele se moderniza aqui dentro. Tá bom? Enfim, nós vamos perceber que nem na época que ela viveu tinha museu na cidade de São Paulo, né? Então veja a importância dela em sair e retornar com muitas ideias, tá? Ela volta então para São Paulo em 1914 e ela vai encontrar o mesmo cenário que ela saiu, tá? Uma arte voltada para a reprodução fiel da realidade. Nós vamos então ter o seguinte, nos seus quadros, e aí já pegue o seu marcador de texto e destaque. Seus quadros, apresentados em uma primeira mostra individual chamada Exposição de Estudos de Pintura Anita Malfatti, foram tomados pela família e pelos visitantes como uma espécie de ensaio e que precisava de muita técnica. Tá? Marque essa informação que em 1910 ela embarcou para a Alemanha. Marque também aqui que ela foi influenciada pelo expressionismo. Marque que em 2014, ótimo. 1914 ela retornou, tá bom? São conceitos importantes. Nós vamos observar o seguinte: ela vai, mas quando volta, o público brasileiro vê que aquilo ali não era importante. Né? Tudo que ela trouxe, o conceito, as ideias, as técnicas que ela trouxe não era importante. O público brasileiro desdenha da Anita Malfatti e de tudo que ela aprendeu. Então ela, enquanto artista, pensa: não, eles que não estão prontos para o que eu trouxe. E de fato, eles não estavam prontos. Tá? As telas da Anitta, elas estavam longe da suavidade, tá bom? Que era esperado pelo público feminino na época. Ela pintava de uma maneira diferente em relação às outras mulheres. E isso, lembra que eu falei que o novo causa estranheza, que o novo ele causa resistência? Aqui temos então este conceito, tá? Nós vamos observar aqui, inclusive, a obra Meu Irmão Alexandre. Observe que neste quadro aqui, ela pinta o irmão de forma mais realista, tá? Mas, veja, ela vai usar pinceladas em vai e vem. Ó, vai e vem. Como se fosse assim, pegasse o pincel e ficasse fazendo assim, ó. Toda a obra é assim, vai e vem. Até pelo próprio rosto, pelo próprio terno, por aí vai, tá? Ela não aplicava tinta em tintas. Ela não fazia, na verdade, pintura de. Eita, quase não sai. Ela não fazia pintura em linhas paralelas. Pronto, tá? Ela fazia movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ok? Depois, então, nós temos a outra imagem aqui do retrato de um professor. E aí, veja que aqui nós temos dois planos de cor, tá? Para dar sensação de profundidade. Nós temos aqui um plano, um outro plano, e o plano também da cor de que o professor foi retratado. E é isso, turma. Eu vou deixar para que vocês leiam aqui o finalzinho da página 18, tá? E principalmente, eu quero que vocês leiam aqui a página voltada a Apreciar-te da página 19, tá? Essa página, gente, é uma página que tem umas informações muito valiosas, tá bom? Porque aqui nós vamos ter alguns retratos, tá? Produzidos durante os estudos da Anita Malfatti nos Estados Unidos e que teve relevância para o desenvolvimento do modernismo no Brasil, tá? Então eu quero que você observe com muito detalhe, muita delicadeza, muita atenção e veja o comentário que o nosso material traz, tá bom? Claro, na próxima aula eu vou retornar com essa página do Apreciar-te, eu faço questão de retornar, porque ela vai ser importante
já que na nossa avaliação, com certeza vai ter uma imagem da Anitta Malfatti para que você dê as suas considerações sobre a técnica usada por ela, tá bom? Turma, então a nossa aula ela vai ser finalizada por aqui. Gostei muito da nossa conversa de hoje, viu? Vocês são alunos excepcionais. Eu falei que a nossa aula seria uma aula bem leve, bem tranquila, bem light, bem suave. Pensem com muito carinho em todas as ponderações que eu trouxe e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Agradeço então a paciência de vocês por assistirem, né? 30 minutos de vídeo. Eu sei que às vezes não é fácil encarar o modo virtual um desafio. Mas juntos nós vamos passar por esse período com muita garra, muita fé, foco, perseverança e por aí vai. Tá bom? Encontrarei vocês então na nossa próxima aula para mais considerações. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, tchau.